Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa semana de TCC. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente está compartilhando e passando aqui para vocês. Hoje nós vamos entrar num conteúdo um pouco complexo e muito desafiador para os terapeutas cognitivo-comportamentais. Nós temos dois termos, um é da terapia de aceitação e compromisso, o outro é da terapia cognitiva padrão de Beck, que é reestruturação cognitiva e desfusão cognitiva. Será que são a mesma coisa? Será que são coisas distintas, diferentes? Qual das duas técnicas eu coloco em prática com o meu cliente? Como que se faz essas modificações? Como que se aplica essas técnicas no contexto clínico? Então, hoje nós vamos aprender e nos aprofundarmos nesses conceitos. Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje. Dentro desse processo, nós sabemos que a TCC, uma das grandes bases dela é a reestruturação cognitiva. Muitas pessoas acham que a reestruturação cognitiva está interligada a mudar a forma de pensar. Não necessariamente nós estamos direcionados a isso, não é uma mudança de pensar. Nós entendemos que a nossa mente ela tem uma estrutura, a partir das nossas vivências, a partir dos dados relevantes da nossa vida como um todo, que vai fazer com que a gente tenha aquelas crenças, aqueles processos. E a reestruturação cognitiva, então, é a reestruturação desses elementos, dessa estrutura cognitiva que a gente desenvolveu. E a desfusão cognitiva entra no conceito, vamos entender o que é fusão. Quem aí assistiu Dragon Ball Z, né? Quem assistiu Dragon Ball aí, da época do Dragon Ball, eu sou dessa época, nós tínhamos a fusão, né? Quando dois personagens se fundiam e se tornavam tinham mais forças, a potencialidade de um fundia com a do outro, né? Então, nós tínhamos aí uma fusão. Então, essa fusão cognitiva é esse emaranhamento entre o meu pensamento e eu. E aí a gente vai desfundir. Então, a gente vai tirar esse movimento da fusão entre eu sou o meu pensamento e meu pensamento sou eu. Então, aqui já deu para vocês pegarem um pouquinho qual é a diferença da reestruturação cognitiva e da desfusão cognitiva. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais, né? Vamos para uma definição aqui bem simples para vocês. A reestruturação cognitiva ela é uma técnica da TCC que tem como objetivo ensinar os pacientes a reconhecer os pensamentos automáticos disfuncionais. Lembrando que os pensamentos automáticos, não necessariamente a gente sabe que eles estão aqui, porque eles vêm e vão muito rapidinho, né? Mas eles podem ser percebidos e observados, questionados, contestar esses pensamentos e construir pontos de vista alternativos, a fim de tornar o paciente mais consciente de seus processos de pensamento. Então, é como se a gente ensinasse o nosso paciente que existe uma estrutura da mente e que essa estrutura ela pode ser modificada a partir desse olhar, dessa contestação, desse questionamento nesse sentido, né? A desfusão cognitiva, então, é buscar as funções dos eventos privados. O que são os eventos privados? É o que acontece dentro da gente. Nós não conseguimos ver o pensamento de outra pessoa, nós não conseguimos sentir o que outra pessoa está sentindo. Então, quando você diz assim, você está com raiva de mim, na verdade, você está percebendo, você está supondo uma inferência sua sobre o comportamento da outra pessoa, mas a gente não tem como ter certeza absoluta sobre o que o outro pensa, o que o outro sente, o que está dentro da outra pessoa. Então, tudo que é evento privado é o que acontece aqui, dentro da gente, tá? Então, a desfusão é observar os pensamentos e não observar a partir deles. Então, é observar o que eu estou pensando, como eu estou pensando, e simplesmente isso, não agir de acordo a esses pensamentos. Então, vamos compreender aqui alguns eixos específicos disso. Deixa eu até pegar um pincelzinho aqui para facilitar o aprendizado de vocês. Então, a reestruturação cognitiva, ela está interligada à TCC e o termo desfusão cognitiva está interligado à terapia de aceitação e compromisso. Ambos os processos, eles vão interferir no pensamento. Interferir, aqui eu vou até trazer um asterisco, né, que não é interferir de interferência, de entrar ali.
Porque a disfunção cognitiva, ela não tem o objetivo de interferir diretamente, de mudar esse pensamento, de mudar a topografia desse pensamento, o conteúdo desse pensamento, de buscar evidências desse pensamento. Isso a gente vai ter mais na reestruturação cognitiva. A disfunção cognitiva é, de fato, você entender que tudo que está na sua mente não são ações, são simplesmente pensamentos, e a gente pode pensar qualquer coisa, N coisas, né? O pensamento, inclusive, ele é ilimitado. A gente pode criar horrores de conceitos aqui na nossa mente. E existe um ponto muito interessante desses elementos da fusão cognitiva, que não necessariamente a gente está fundido com as nossas experiências. E a gente pode estar fundido com coisas que disseram para a gente e se tornaram verdades aqui dentro. E aí eu me fundo a esse pensamento, mesmo não tendo vivenciado aquilo. Que aí entra uma teoria que se chama teoria das molduras relacionais, que é muito interessante, que mostra como que a nossa mente tem essa moldura, tem esses aspectos a partir não só das experiências que a gente vivencia, as nossas interpretações dos fatos vivenciados, mas do que a gente recebe também no campo da linguagem. Isso é muito interessante, porque você pode ter um pensamento, uma fusão de um pensamento, uma crença, uma regra, um pressuposto na sua vida, que não necessariamente está interligado ao que você viveu. Pode estar interligado ao que te disseram, ao que te ensinaram, ao que te passaram. E é muito interessante, porque se a gente for olhar toda a estrutura da nossa mente, a linguagem está dentro de tudo, né? Desde da nomeação de objetos, da compreensão, né? E isso são regras arbitrárias, né? Não é uma escolha. E o significado que a gente dá para cada elemento vai estar interligado à forma como nós fomos ensinados a esse aspecto, e vai ter aí o olhar privado do sujeito em relação a isso, tá? Então, vamos entender um pouquinho aqui como que funciona a reestruturação cognitiva. Primeiro, nós vamos ver a topografia desse pensamento, o que esse pensamento traz, como que ele está estruturado, ele vem de que base, ele tem que direcionamento. Então, vamos pensar aqui um pensamento, mas o avião vai cair, né? Tá, o avião vai cair. Qual a evidência que eu tenho de que esse avião em especial vai cair? E aí nós fazemos o questionamento disso. Quantos aviões caem? Será que esse avião tem... E se esse avião cair? Né? Qual é a possibilidade? Então, a gente vai buscar as evidências desses elementos e os questionamentos. Será que só existe essa forma de pensar? Será que só existe essa forma de ver essa situação, de entrar em contato com essa situação? E o nosso objetivo é ter uma segunda opinião, uma segunda visão, outro jeito, uma outra forma de pensar. Então, é como se a gente buscasse reestruturar o nosso pensamento diante de um fato e flexibilizar esse processo cognitivo. Então, tem uma grande frase, né, que a gente usa do Epicteto, que é o que incomoda aos homens não são as coisas, mas a interpretação que eles fazem delas. Então, entra nesse processo de como você tem interpretado as coisas e por que você tem interpretado desse jeito. Existe a possibilidade da gente interpretar de um outro jeito? Vamos buscar esse outro olhar, essa nova visão? Então, é um movimento ativo de reestruturação, de reorganização, de questionamento. Vou trazer para vocês um elemento da minha vida dentro da reestruturação cognitiva. Eu passei muito tempo da minha vida com um sentimento de abandono por parte dos meus pais. Então, os meus pais não me amam porque eles me abandonaram. Eu tinha um sentimento de certeza absoluta que eles tinham me abandonado. Por quê? Porque quando eu era pequena, vamos lá, 34 anos atrás, não existia creche. Eles me deixavam na casa de uma vizinha, de uma pessoa que eles pagavam para me cuidar. O fato deles me deixarem lá com alguma frequência e eu passar alguns finais de semana lá, acabar dormindo lá, fez com que eu interiorizasse uma percepção ali de uma mente infantil, né, de abandono. E isso me distanciou afetivamente dos meus pais, né? Eu criei ali uma sensação de desamparo em relação a isso. Mas, quando eu fui trabalhar isso no meu processo terapêutico, eu busquei evidências. Será de fato que os meus pais me abandonaram?
O sentimento, gente, do abandono, não, a gente não questiona, mas a gente questiona esse pensamento. Os meus pais me abandonaram, os meus pais não me amam. E aí, quando você busca evidência, você acaba entendendo que não houve um abandono real, oficial aqui. Houve uma interpretação desse fato como um abandono, naquele momento, com a estrutura cognitiva que eu tinha. E aí eu posso questionar isso hoje, trazer outras evidências, buscar outros marcadores e ter uma outra forma de pensar. E isso a gente tem uma reestruturação desse padrão de pensamento, uma reestruturação cognitiva, tá? Lembrando que para a gente fazer realmente na prática clínica uma reestruturação cognitiva, você precisa fazer a conceitualização cognitiva do seu paciente, tá? E aqui vem a desfusão cognitiva. Lembrando que o pensamento, ele não vem de uma experiência vivenciada. Então, eu não preciso vivenciar o abandono para sentir o abandono ou para pensar em abandono. Eu posso receber isso. Digamos que alguém me disse quando eu era pequena, você foi abandonada, os seus pais não te amam. Eles não, mesmo tendo evidências, vivência desse amor, desse cuidado paterno e materno, a fala pode ser interiorizada como uma verdade, independente da experiência vivenciada ou não. Então, está relacionado a esse aspecto da linguagem que a gente constrói mentalmente, e aí a gente se funde a esse pensamento. Então, se eu estou pensando é verdade. Se está aqui, eu sou um fracasso. Então, realmente eu sou um fracasso. A gente está fundido, os meus pensamentos e eu são uma mesma coisa, né? E aí a gente vai trabalhar uma desfusão, que é como se criasse um distanciamento, né? Os meus pensamentos são somente pensamentos, nada além disso. Pensar, 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 pensar não é ação. Pensamento é só pensamento. Ação é comportamento. A desfusão cognitiva não vai tentar modificar esse pensamento. Não vai ficar, mas tem outra forma de pensar. Não, ele vai te distanciar e você vai acolher, não seria o termo acolher, mas você vai observar esse pensamento e dizer, ok, eu estou pensando isso. Então, tudo bem. E segue a sua ação que você já iria fazer. Você não se comporta fundido a esse pensamento, você não obedece esse pensamento, né? Você se distancia, eu sou quem pensa, e não o pensamento em si. E quando a gente toma o pensamento literalmente, estamos à mercê de toda a experiência da vida. E esse é o ponto de maior questionamento aqui, né? Que quando a gente toma o nosso pensamento como literal, ele me diz como eu tenho que ver, ele traz a verdade absoluta, isso vai trazer muito sofrimento, porque esses pensamentos, eles podem não estar conectados, de fato, às minhas experiências, ou está correlacionado ao aqui e agora, a esse momento presente. Então, o pensamento é só... Eu gostei muito dessa frase, que eu li, não lembro aonde eu li, mas era algo mais ou menos assim. Nós precisamos interpretar os pensamentos como simples reflexos do cérebro. E pronto, são reflexos do cérebro e pronto, né? Aqui existe uma diferença. Eu trouxe a mesma frase para a gente olhar numa perspectiva da reestruturação cognitiva e da desfusão cognitiva. Então, digamos que eu digo, né? Eu sou um fracasso, sou um fracasso. Na desfusão cognitiva, eu vou fazer essa análise aqui. Nossa, eu estou pensando que eu sou um fracasso. Ok. Na reestruturação, então eu vou colocar aqui, hein, gente? Na desfusão cognitiva, eu observo o pensamento. Nossa, eu estou pensando que eu sou um fracasso. Diante dessa demanda, desse desafio, eu estou pensando que eu sou um fracasso. Estou pensando que isso não vai dar certo. Distância do pensamento. Na reestruturação cognitiva, nós vamos buscar, será que realmente eu sou um fracasso? Que evidências eu tenho? Diante da minha vida, eu mais fracassei ou eu mais consegui? O que de pior pode acontecer se eu realmente, de fato, fracassar? Então, percebam que a gente vai ali buscando elementos dentro dessa frase. Aqui também é da desfusão cognitiva, né? Pensar que sou um fracasso não quer dizer que sou um fracasso.
Então, pensar é só um pensar, não é uma afirmativa, não é uma verdade absoluta, não é uma regra. Então, simplesmente pensar isso não me diz nada. Obrigado, pensamento, tchau, pensamento. Gente, não é tão simples assim, claro, vocês devem estar, nossa, que simples, vou fazer. Não, mas aqui é só para vocês entenderem o conceito de uma forma geral e como a gente trabalha essas questões com os nossos pacientes. E aqui da reestruturação cognitiva, então eu coloquei um de cada exatamente para vocês poderem ter essa visão de diferença, quais as evidências que eu tenho de que sou um fracasso? E aí a gente pode construir evidências. Então, aqui, talvez, na reestruturação cognitiva, podemos até refazer essa frase. Sou um fracasso para. Algumas vezes eu posso fracassar, mas isso não quer dizer que eu vou deixar de tentar. A gente pode, através desse elemento e desse elemento, chegar nessa segunda frase que eu disse aqui para vocês, né? Eu posso até ter alguns fracassos na minha vida, mas isso não implica em desistir, em não tentar. E aqui não, a gente não vai questionar, a gente vai dizer, ok, a minha mente está dizendo que eu sou um fracasso, mas continuo aqui na ação daquilo que eu estava fazendo, sem escalonar, sem dar atenção ali, pegar e transformar esse pensamento em algo ali, né, que está muito relacionado a esses elementos. Então, algumas diferenças, assim, conceituais das duas técnicas é que na desfusão cognitiva o pensamento é só um pensamento. Ele é só um pensamento, ele é só um dado, ele é só uma informação. E agora, na reestruturação cognitiva, na terapia cognitiva, o pensamento ele possui um significado privado. Ele tem um elemento da pessoa que está pensando, ele traz conceitos, a forma de ver isso, e na visão da reestruturação cognitiva, ele pode ser modificado. Então, por isso que é reestruturar, pegar a estrutura e modificar a estrutura. Desfusão é desfundir você do pensamento. Não é mudar necessariamente o pensamento, mas é te tornar consciente dos teus pensamentos. Aí você pode questionar assim, né? Qual técnica usar? Com quem eu uso? Como que eu faço isso? Em que paciente eu uso? Hoje tem se falado muito sobre as terapias baseadas em evidências. Então, é importante a gente buscar para quem que é indicado a modificação cognitiva, a reestruturação cognitiva, e para quem é indicado a desfusão cognitiva. Eu até diria para vocês, na minha compreensão, que a desfusão cognitiva pode ser utilizada no início de uma reestruturação cognitiva, porque a disfusão vai fazer com que a pessoa observe esse pensamento numa certa distância, e aí, então, a gente pode até analisar, buscar outras evidências ali com a mente de aprendiz, curiosidade e tudo mais, né? Então, o primeiro ponto é a gente trabalhar com o nosso paciente o que é experiência e não experiência. Então, lembra que eu pontuei para vocês que a gente pode viver o fato em si, que seria a experiência, e a gente pode simplesmente absorver algo pelo verbal, pela linguagem. Então, eu vou precisar diferenciar o que realmente eu vivenciei do que eu absorvi, do que eu recebi. Né, dessa vivência, do que me disseram. E aí a gente pode utilizar também o mindfulness dos pensamentos atuais. O mindfulness dos pensamentos atuais é olhar o que eu estou pensando e simplesmente estar pensando. Eu sou um ser que pensa, né? Quais os pensamentos que eu tenho agora? É conseguir ver esses pensamentos de uma certa distância. E tem algumas técnicas que a gente faz, que imagine que esses pensamentos são um vagão do trem, e aí se soltou, né? Imagine que você está no topo da montanha, os seus pensamentos estão lá embaixo em um cesto. Imagine que você pega os seus pensamentos e coloca, esses pensamentos que são, né, perturbadores, agoniantes, coloca dentro de uma mala e despacha no aeroporto. Então, nós podemos fazer vários trabalhinhos aqui do Mindfulness dos pensamentos atuais para auxiliar esse movimento de aprendizado, de que os nossos pensamentos eles podem ser organizados de alguma forma e que a gente pode observá-los.
E aí, quando a gente considera, né, pertinente, no caso que o nosso paciente traz, modificar o conteúdo, aí a gente trabalha a reestruturação cognitiva, né? Eu preciso modificar o conteúdo desse pensamento, é ideal que eu direcione essa modificação, eu posso aceitar esse conteúdo, né, trabalhar isso, eu só aceito esse conteúdo ou eu preciso dar uma contrapartida disso? Vamos pensar aqui no toque, né? Nós sabemos que o toque tem pensamentos intrusivos, né? Muito algo vai acontecer, se isso, mas o principal é essa busca. Você não trancou, você não fez, né? As obsessões ali, os pensamentos sempre aqui. Então, no caso do toque, nós temos evidências de que mudar o pensamento não gera necessariamente um alívio dos sintomas. No caso do toque, a desfusão cognitiva seria o mais indicado. Tá? Por quê? Porque vai dar um distanciamento. Eu não preciso obedecer o meu pensamento. Eu não preciso pensar, não, mas eu fechei sim, eu fechei sim, eu fechei. Eu não preciso pensar nisso, eu não preciso pensar. Percebe a angústia que isso vai dando, né? Se a gente inicia aí com uma reestruturação cognitiva para mudar esse foco, para mudar o pensamento, a topografia dele, não vai ser muito eficaz, né, nesse momento. Então, você trabalhar a desfusão de entender que o seu pensamento é só um pensamento, não está interligado à realidade, ao fato em si, né? Ter essa consciência para uma pessoa que sofre com um transtorno obsessivo compulsivo, pode ser extremamente válido e auxiliar muito nesse processo de tratamento. Vamos lembrar agora como que a gente constrói a nossa estrutura cognitiva, que é onde a gente vai atuar com o foco da reestruturação cognitiva. Então, a gente vai lá na nossa conceituação cognitiva descobrir qual é a crença central do nosso paciente. Como que a gente descobre a crença central? Lembrando que a crença central é a base, então nós temos a crença central, a crença intermediária, ou os pressupostos, eu prefiro chamar de pressupostos, e nós temos os pensamentos automáticos. Então, a crença central é o que eu tenho lá embaixo de cognição da pessoa, de estrutura. Então, na terapia, geralmente a gente vai trabalhar aqui e aqui. Não necessariamente a gente atua aqui, mas nós precisamos saber qual é a crença central do meu paciente. Como nós vamos pensar isso? Nós vamos identificar como esse paciente se vê. Como esse paciente vê o outro. Percebam que isso tudo vai ser construído na nossa história, né? Como eu vejo o mundo? Então, eu posso me ver, por exemplo, como um fracasso. Eu posso me ver como um fracasso. Por que que eu me vejo como um fracasso? Talvez porque eu vivi um lar extremamente invalidante, punitivo, fui comparada ao meu irmão, nananana, N processos de vivência para que eu me veja como um fracasso. Como eu vejo o outro? Eu posso ver o outro sempre melhor do que eu, ou mais competente, né? Então, eu vejo o outro melhor. Por isso, o outro não vai me amar, porque eu não sou suficientemente bom para ser amado. Porque uma pessoa melhor do que eu não vai amar o fracassado. Uma pessoa que não é fracassado não vai conseguir olhar para mim. Então, as pessoas são melhores. E aí eu vou construir regras, que são as crenças intermediárias, para saber lidar com esse sofrimento interno. Como eu vejo o mundo? Eu posso ver esse mundo como um mundo que cobra, um mundo que estimula cobrança, né? Um mundo de cobrança. Um mundo que sempre está dizendo que eu tenho que ser melhor, mais, que está reafirmando o meu fracasso. Então, como eu me vejo, como eu vejo o outro, como eu vejo o mundo, vai direcionar aqui a minha crença central de desvalor, de desamor ou de desamparo. E nós vamos, então, na reestruturação cognitiva, reorganizar esses elementos aqui. Nós vamos nos aprofundar nessa construção do self conceitual, do self relacional, e vamos questionar essa
essa construção, nós vamos reorganizar essa estruturação. Então, aqui é uma forma mais prática de vocês visualizarem como que funciona a tríade cognitiva, né, dentro da reestruturação cognitiva. De forma bem breve aqui, direcionada para vocês, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários ou no nosso grupo, que eu estou à disposição para vocês, tá bom? Tchau!